Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Física Moderna 1. Nesta aula, nós iremos falar sobre o momento relativístico. Então, para falar sobre o momento relativístico, vamos falar inicialmente sobre a conservação do momento em uma colisão. Então, digamos que a gente tem aqui um referencial S'. Esse referencial S' se move com uma velocidade v. Essa velocidade v é apenas na direção positiva, no sentido positivo do eixo x, em relação a um referencial S que está em repouso. Então, S' tem velocidade v, que aponta no sentido positivo do eixo x de um referencial em repouso S. Digamos que no referencial S a gente tem uma bola aqui, eu estou chamando essa bola de bola A, enquanto no referencial S' eu tenho uma bola que é a bola B. Enquanto esses dois referenciais estiverem se movimentando, vai haver uma colisão entre a bola B e entre a bola A. Então, digamos que a gente tem aqui uma pessoa no referencial S, essa pessoa joga a bola A para cima. Enquanto aqui no referencial S', nós temos outra pessoa que joga a bola B para baixo, enquanto o referencial S' está se movimentando para a direita, ou no sentido positivo de X. Isso vai fazer com que a gente tenha uma colisão entre essas duas bolas. Então, a bola B colide com a bola A. Depois da colisão, vamos supor que essa colisão é uma colisão perfeitamente elástica. Então, essas bolas retornam para as posições iniciais. Vamos dizer que no referencial S, para a pessoa que jogou aqui a bola no referencial S, essa pessoa ela jogou a bola para cima e essa bola se movimentou com uma velocidade uy igual a u0. Vamos considerar também que essas ambas velocidades permaneceram constantes durante todo o tempo, para facilitar nossos cálculos, ok? Então aqui nós temos uma bola que se movimenta com velocidade u0 para cima. Esse u0 é a velocidade dessa bola para cima medida no referencial S, ou a velocidade em y medida no referencial S. Depois que acontece a colisão, então ela bate aqui, colisão perfeitamente elástica, ela retorna também com uma velocidade u0, só que apontando para baixo, então uma velocidade negativa, uma velocidade menos u0. Isso significa que o momento dela ele só mudou de sinal depois da colisão. Então ela tinha um momento para cima, esse momento mudou depois da colisão, mas ele só ficou negativo. Vamos supor aqui que as massas das bolas, quando elas estão paradinhas uma do lado da outra, as massas são iguais, o tamanho das bolas são iguais. Ok? Então as bolas são iguais, exceto pela cor. No referencial S', quem lançou a bola lançou também com uma velocidade menos u0, no caso, porque quem lançou a bola para baixo aqui, no sentido negativo do eixo Y. Então, no referencial S', a bola se movimentou inicialmente, antes da colisão, com uma velocidade menos u0. Depois da colisão, uma colisão elástica, a bola sobe com uma velocidade mais u0 no referencial S'. Portanto, aqui a gente pode concluir também que o momento ele variou, mas ele só mudou de sinal. Tá? Então, o momento em módulo ele permaneceu o mesmo antes e depois dessa colisão elástica. Em relação a S, então em relação ao referencial S aqui, essa bola B ela vai ter velocidades tanto na direção x quanto na direção y. Na direção x, a velocidade dessa bola será a mesma velocidade do referencial S', ou seja, em x, a velocidade da bola B em relação a S vai ser v, que é a velocidade do referencial S'. Agora, em y, a velocidade vai ser nos dada pela transformação relativística de velocidades obtidas através das transformações de Lorentz. No caso aqui, a transformação inversa, de velocidades. Então, o yb, que é a velocidade em y da bola B, medida no referencial S, isso vai ser igual a u'(y) dividido por γ vezes 1 mais v vezes u'(x) dividido por c². Então, note aqui que u'(y) é a velocidade da bola B em relação ao referencial S', no sentido y, E u'(x) é a velocidade da bola B
no sentido de x em relação ao referencial S'. Só que essas velocidades, elas valem o seguinte: a velocidade da bola B na direção x será igual a zero em relação ao referencial S'. Porque em relação ao referencial S', ela não se movimenta, ela está em repouso na direção x, ela só vai ter movimento na direção y. E essa velocidade na direção y, como a gente já viu antes da colisão, essa velocidade é dada por menos u0. Portanto, o yb será igual o y', que é menos u0, daqui o sinal negativo, e como o x é igual a zero, então embaixo fica só gama, fica só o fator de Lorentz. Substituindo aqui o valor do fator de Lorentz, nós obtemos que a velocidade em y da bola B em relação ao referencial S vai ser igual a menos u0 vezes raiz quadrada de 1 menos v quadrado sobre c quadrado. Enquanto a velocidade da bola A, antes da colisão, em relação a S, é igual a uya igual a u0. Então, em relação a S, a velocidade de A, subindo, como a gente viu, é u0. Porém, se o referencial aqui S mede a velocidade em y da bola B, ele vai medir essa velocidade aqui para y. Como a gente viu, essas bolas elas têm massas iguais quando elas são medidas em repouso. E os dois observadores eles vão arremessar essas bolas nos seus respectivos eixos y com a velocidade u0. Então aqui no referencial S', o observador joga a bola para baixo com a velocidade menos u0. E aqui no referencial S, nós temos o lançamento da bola para cima com velocidade u0. Então as bolas são lançadas aqui, uma em direção à outra. Supondo que a gente tem aqui uma colisão então perfeitamente elástica, como a gente viu, cada observador ele vai ver que sua bola adquire uma velocidade igual a menos a velocidade que ela tinha anteriormente, antes da colisão. Então, por exemplo, aqui o observador em S', ele vai, depois da colisão, vai medir uma velocidade u0 para a bola B. Já o observador em S', ele vai medir uma velocidade menos u0 para a bola A. Então, isso significa que depois da colisão, o momento ele só muda de sinal. E o momento, como a gente bem sabe, ele deve ser conservado em colisões. Então, quando a gente olha aqui para o momento clássico ele vai ser a massa vezes a velocidade. E como eu tenho aqui uma colisão entre duas bolas, eu vou somar os momentos aqui de cada bola antes e depois da colisão. E esse momento total ele deveria ser constante. Ou seja, o momento antes da colisão deveria ser igual ao momento depois da colisão. Porém, aqui a gente tem um problema. Porque para que isso acontecesse, para que o momento total fosse conservado, seria necessário que o momento em y total ele fosse nulo, né? Que a componente do momento em y ela fosse nula, uma vez que o momento de cada bola ele vai apenas trocar de sinal depois da colisão, só que o valor em módulo do momento permaneceria o mesmo. Então, a gente deveria ter, no caso do referencial S, por exemplo, se a gente analisasse o momento antes da colisão, esse momento deveria ser o seguinte: o momento da partícula A deveria ser igual ao momento da partícula B. Porque dessa forma o momento total seria nulo antes da colisão e também seria nulo depois da colisão. Como a gente viu, classicamente, o momento ele é igual a massa vezes a velocidade. Então, o momento da partícula A seria a massa dela vezes a velocidade dela. Isso aqui é o YA, porque eu estou medindo esse momento em relação ao referencial S. Isso seria igual a m vezes o YB. Esse m aqui seria a massa da partícula da bola B, né, que é igual à massa da bola A, vezes a velocidade dela, dessa bola, medida no referencial S. E aqui a gente encontra um problema, porque a gente já viu que essas velocidades elas são diferentes. Então, o YA
é diferente de UYB. Nós vimos isso, nós vimos que a velocidade aqui, medida para a bola A, é o zero. Só que, se uma pessoa que está aqui em S, que foi a pessoa que fez o lançamento da bola A, mede a velocidade da bola B, nós vimos que esse valor vai ser diferente de o zero. Na verdade, vai ser menos o zero dividido pelo fator de Lorentz. Então, essas velocidades aqui são diferentes. Se essas velocidades são diferentes, não tem como esses momentos aqui serem iguais. Portanto, isso é um problema para a nossa definição de momento clássico. Porque, dessa forma, essa grandeza aqui, que é a massa vezes a velocidade da partícula, ou no caso da bola, não vai se conservar. Então, isso aqui não será constante se a gente analisar classicamente. Isso só é constante para um certo limite, que é o limite de velocidades clássicas, ou seja, aquele limite onde a velocidade da bola ou a velocidade do sistema de referencial aqui, S', é uma velocidade muito pequena comparada à velocidade da luz. Então, nesses casos aqui, onde a velocidade é muito pequena, aí uma velocidade, a velocidade da bola A, medida no referencial S, se aproxima, é praticamente igual à velocidade da bola B, medida no referencial S. Então, nesse caso do limite clássico, aí essa expressão para o momento, que é o momento clássico, ela é válida. Então, o momento clássico, ele permanece constante. O momento clássico é conservado. Porém, para altas velocidades, isso não acontece e a gente tem que resolver esse problema. Para resolver esse problema, nós precisamos mudar nossa definição de momento clássico. E aí a gente vai ter que atualizar essa definição para uma definição de momento relativístico. Como a gente viu, a gente está com um problema aqui nessa expressão m vezes u, ou seja, massa vezes a velocidade, porém a velocidade nós obtivemos através da transformação de velocidades de Lorentz. Essa transformação de velocidades a gente sabe que está correta. Então, o que a gente tem que mudar, na verdade, deve existir algum problema com a massa. Então, o que nós temos que mudar aqui é o nosso conceito de massa. E para fazer isso, a gente vai considerar que a gente tem uma massa m de u0, ou seja, essa massa aqui é uma massa que depende da velocidade. Vamos supor que as massas agora, elas não são constantes, mas elas variam de acordo com a velocidade que a partícula tem, ou, no caso aqui, com a velocidade, a massa varia de acordo com a velocidade que a bola tem. Então, m de u0 vai ser a massa da bola que é arremessada pelo observador em S. Então, m de u0 é a massa dessa bola aqui, A. E m de u vai ser a massa da bola arremessada pelo observador em S'. Então, lembre-se que essas velocidades são diferentes, né? O YA e o YB são velocidades diferentes. Eu estou supondo aqui que a velocidade UYA é igual a U0 e a velocidade aqui em B é igual a U. Então, eu vou ter uma massa que depende de U0 e outra massa aqui que depende de U. O que é que a gente tem que ter? O momento ele tem que se conservar. Então, o momento relativístico ele também obedece à lei de conservação do momento. O momento antes da colisão tem que ser igual ao momento depois da colisão. Então, o que é o momento antes da colisão? Essa massa vezes a velocidade, nesse caso a massa de A vezes a velocidade de A, mais a massa de B vezes a velocidade de B. Isso tudo aqui medido no referencial S. Isso é igual ao momento depois da colisão. Depois da colisão, como a gente viu, só houve apenas uma troca de sinais do momento. Então, o momento em módulo ele é o mesmo, mas ele muda o sinal. Então, se a gente lembrar que o YB é igual a menos U0 sobre gama e que o YA é igual a U0, fazendo essas substituições aqui nessa expressão da conservação do momento, nós vamos encontrar aqui m de U0 vezes U0 menos m de U vezes U0 sobre gama. Note que aqui ó, o YA é U0, o YB é menos U0 sobre gama, daqui veio o sinal negativo. Isso é igual a esses mesmos valores aqui, só que com o sinal trocado, né? Então, isso aqui com o sinal negativo e isso aqui com o sinal positivo. Eu vou passar
Agora, todo mundo que tem as mesmas massas, vou deixar do mesmo lado. Então, eu passo esse termo para cá, vem positivo. Passo esse termo para lá, vai, tá negativo, né? Vai positivo. Então, aqui, somando esses dois termos e somando esses dois termos, nós encontramos que 2m de U0 vezes U0 é igual a 2m de U vezes U0 sobre gama. Nós podemos simplificar aqui, 2 dividido por 2, U0 dividido por U0. Então, a gente vai ter que m de U dividido por m de U0 é igual ao fator de Lorentz gama. O fator de Lorentz, por sua vez, é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos v quadrado sobre c quadrado. Agora, vamos considerar o limite em que as velocidades no eixo y tendem a zero. Ou seja, é como se a bola B aqui ela batesse de raspão na bola A. Então, a velocidade dela em y vai ser praticamente zero. Se a velocidade em y for praticamente zero, então nós temos o seguinte. A única velocidade que a bola B vai ter vai ser a velocidade v. Então, a velocidade da bola B, U, vai ser igual a v. Enquanto a velocidade U0 vai ser igual a zero, porque eu estou supondo aqui que a velocidade em y tende a zero. Das duas partículas, no caso das duas bolas, a velocidade vai tender a zero. Portanto, isso aqui vai ser igual a zero. E aí a gente vai ter essa expressão aqui que eu posso escrever da seguinte forma. A massa de U, ou seja, a massa da partícula que está se movimentando, vai ser igual à massa da partícula que está em repouso dividido pela raiz quadrada de 1 menos U quadrado sobre C quadrado. Então, note que agora as massas das duas partículas não são mais iguais se uma delas estiver em movimento. Se as duas massas estiverem em repouso, então elas são iguais. Mas se uma delas estiver se movimentando com uma velocidade u, essa massa dela, essa massa da partícula que está se movimentando, vai ser igual à massa que ela tinha em repouso dividido por raiz quadrada de 1 menos u quadrado sobre c quadrado. Então, essa massa m, ela é chamada de massa de repouso da partícula. Ou seja, ela é a massa que é medida por um observador para o qual a bola está em repouso. Então, se o observador mede a massa da bola e a bola está em repouso para esse observador, então ele vai medir a massa de repouso dessa bola. Agora, se a bola estiver se movimentando, então o observador vai medir a massa mu. mu é a massa medida por um observador em relação ao qual a bola está se movimentando. E olhando aqui para essa expressão, nós podemos concluir que a massa de repouso sempre é menor que a massa de movimento. Ou seja, a partir do momento em que a partícula, ou a bola aqui, no caso, começa a se movimentar, a massa dela começa a aumentar. Então, partículas em movimento têm mais massa do que se elas estivessem em repouso. Como consequência, a gente tem que mudar nossa definição de momento clássico para o momento relativístico. Momento relativístico vai ser a massa em movimento vezes a velocidade, e essa massa em movimento é a massa de repouso dividido por raiz de 1 menos u quadrado sobre c quadrado. Então, agora, o momento relativístico vai ser definido dessa forma. Então, essa aqui é a nossa nova expressão para o momento. Note que esse termo aqui, raiz de 1 menos u quadrado sobre c quadrado, ele não é exatamente o fator de Lorentz, tá? Uma vez que essa velocidade aqui não é a velocidade, não é exatamente a velocidade v. Porém, como elas são muito próximas, nós podemos considerar que isso aqui é o fator de Lorentz e escrever que o momento relativístico é igual a gama vezes a massa vezes a velocidade. E como nós mudamos a nossa definição de momento, isso também impacta na segunda lei de Newton, que é definida através do momento. Portanto, a força definida pela segunda lei de Newton, força é igual à taxa de variação do momento em relação ao tempo, só que o momento agora é gama vezes m vezes u.
Portanto, a força ela vai ser a taxa de variação de gama m vezes u, que é a velocidade da partícula. Então, como a gente mudou nossa definição de momento, mudamos nossa definição de massa e, consequentemente, mudamos nossa definição de força, isso significa o seguinte: pela essa nova definição, né, de momento relativístico, mesmo que você tenha uma força constante que atue sobre uma partícula durante muito tempo, ela não vai poder aumentar sua velocidade indefinidamente. Então ela não vai poder acelerar, ou seja, não pode aumentar sua velocidade de forma indefinida. Existe um limite para esse aumento de velocidade e esse limite é a velocidade da luz. Portanto, nós podemos chegar à conclusão que a massa relativística de uma partícula, essa massa, conforme a gente for aumentando a velocidade da partícula, e essa velocidade se aproximar da velocidade da luz, c, quanto mais se aproximar, mais a massa vai crescendo até o limite em que, se a velocidade da partícula fosse igual à velocidade da luz, c, nós teríamos uma massa infinita. E aí é por isso que a gente não pode ter uma partícula que tenha massa com velocidade igual a c. Porque se a velocidade dela fosse igual a c, a massa dessa partícula teria que ser infinita. Por enquanto é só, pessoal. Até a próxima.